questionou como ocorreu o fim do Império Romano? Será que foi causado pela caça, a perseguição aos pagãos? Ou será que não tem nada a ver com isso? Será que o cristianismo tem um grande envolvimento nesse fim do Império Romano? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer todas essas dúvidas. E para isso eu vou utilizar o filme Rei Arthur, lançado em 2004. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de iniciar o conteúdo onde eu vou falar sobre o fim do Império Romano, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho outros vídeos onde eu falo sobre Roma. Neles eu trago informações importantes que ajudarão no entendimento do vídeo de hoje. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você optar por assisti-los antes de iniciar aqui o conteúdo, é só clicar no cardzinho que aparece na tela, que ele vai te levar diretamente para o início da playlist e depois automaticamente você vai entrar nesse vídeo aqui, tá bom? Bom, como visto no vídeo anterior, o Império Romano se torna um império cristão, tanto que eles são denominados de Império Romano Cristão, né? Porém, o auge do cristianismo dentro do império ocorreu durante a regência do imperador Teodósio, que ocorreu ali final do século IV depois de Cristo, tá? Os cristãos ganham alguns privilégios neste período, tá? Dentre eles, no seio ali dos cristãos, eram escolhidos pessoas dignitários, me desculpa. Essas pessoas eram pessoas que ocupavam altos cargos dentro do império, né? Possuíam poderes legítimos dentro do império. Também tinham títulos ali dentro do império, esses sujeitos, tá? No filme Rei Arthur, ele é muito bem representado, essa personagem que tem um alto poder dentro do império, que possui títulos, é muito bem representado pela família e que Arthur e seus cavaleiros têm que resgatar na Bretanha, tá? Essa família é uma família de dignitários, ok? Os bispos também começam a cuidar da administração das cidades, mostrando aí o poder, a influência do cristianismo dentro do Império Romano, tá? No filme também é muito bem representado, né? Isso aí, porque é justamente um bispo que ordena que Arthur, junto com seus cavaleiros, vá resgatar a família que está lá na Bretanha, tá bom? Os bispos também organizam a caça aos pagãos. Vamos prestar atenção agora um pouquinho na situação dos pagãos dentro do Império Romano neste momento, tá? Como o cristianismo passa a ser uma religião oficial de Roma, qualquer pessoa que não cultua o cristianismo, que não siga o cristianismo, é considerado um pagão, tá? O paganismo era proibido, certo? Ou seja, ninguém poderia seguir qualquer culto aos deuses antigos, muito presente no Império Antigo, lembra? No Império Romano Antigo, antes do cristianismo, que eles tinham essa liberdade de culto, lembra que antigamente eles tinham, antes de surgir o cristianismo, do cristianismo se tornar uma religião oficial, eles podiam seguir, cultuar qualquer deus que eles bem entendessem? Pois bem, neste momento onde o cristianismo ganha seus privilégios, ganha o poder, eles não podem mais cultuar esses deuses, apenas o Deus cristão, o Deus monoteísta, o Deus onipresente, tá bom? Isso causa uma grande confusão na população, né? Imagina, em um momento, você que é cristão é perseguido. Agora, nós que cultuávamos vários deuses, somos os perseguidos. O filme retrata isso brilhantemente na personagem de Arthur. Arthur era um sujeito que vivia numa comunidade mais afastada, portanto uma comunidade pagã que se cultuava ainda os deuses antigos. Ele foi retirado da sua família, foi enviado a Roma para prestar serviços militares a Roma. Era muito comum isso no Império. E aí quando ele cresce, ele enfrenta esse dilema na sua vida. Ele volta a cultuar os deuses pagãos ou ele segue o cristianismo, né? É o grande dilema aí do Arthur dentro da história do filme, né? Dentro do enredo do filme. Com isso, né, por ter esse
não poder pregar outros deuses, não poder cultuar outros deuses, os bispos, né, os líderes religiosos cristãos começam a promover a perseguição para com os pagãos, tá? O cristianismo toma um caráter administrativo dentro do império. A comunidade pobre, lá do início, que começou o movimento cristão, passa a ser uma instituição. Olha que diferença. Eles começam lá, uma comunidade pobre, só os pobres seguindo o cristianismo, para ser uma grande instituição conhecida como igreja. E dentro dessa igreja existe uma hierarquia muito bem definida, tá? Esses sujeitos estão no poder político, né? Quem são esses sujeitos? Os bispos, que são os líderes religiosos da igreja. Então, os bispos estão no poder político. A igreja e o Estado se fundem. Ou seja, a política está totalmente relacionada ao Estado. É neste momento que não existe um Estado laico. Atualmente a gente escuta muito isso. As pessoas defendendo o Estado laico, onde a religião não pode interferir no poder político, né? A gente escuta muito isso, principalmente nas redes sociais, as pessoas lutando por isso. Porque nós, atualmente no Brasil, vivemos num Estado laico. Um Estado onde não é permitido a interferência religiosa nas questões políticas. Já lá, neste período do Império Romano, bem lá atrás, quando surgiu o cristianismo, a religião interferia totalmente na política. Então, não é um Estado laico, é um Estado religioso. É um Estado onde a política e a religião se fundem, se juntam para decidir os rumos do império, no caso, tá? O cristianismo passou a ser o alicerce do Estado. O Estado só consegue funcionar devido ao cristianismo, tá? Isso tudo ainda durante o Império Romano. Então, o cristianismo, ele vai começando a diminuir o poder do imperador, já que o poder começa a passar para a mão da igreja, certo? Por isso, há uma perseguição muito grande aos pagãos, já que o paganismo é contra o poder cristão, né? Eles não acreditam nesse poder do cristão. Por isso que a igreja começa a perseguir os pagãos. Viu como os papéis se invertem? Lembra que antes, quando surgiu o cristianismo, o imperador tinha muito medo da questão dos cristãos contestar o poder desse imperador? Agora mudou, inverteu os papéis. A igreja tem medo dos pagãos questionarem o poder da igreja dentro do Estado. Irônico, não é mesmo? O cristianismo foi fundamental para promover as transformações do mundo antigo. Vamos relembrar, o mundo antigo é caracterizado pela liberdade religiosa. As pessoas têm uma grande liberdade religiosa, elas podem cultuar qualquer Deus que elas bem entendessem, certo? Quando o cristianismo se torna uma instituição, acabou essa liberdade religiosa. O cristianismo toma poder. Ele provoca transformações profundas nas questões políticas, econômicas, culturais e sociais. Ou seja, ele domina todos os campos que regem uma sociedade. E por isso que quando o cristianismo se torna essa instituição estatal, uma instituição que faz com que o Estado se funda com o cristianismo, com a religião, faz com que haja modificações muito profundas e vai terminando o mundo antigo, a Idade Antiga, e consequentemente trazendo o fim do Império Romano. Lembrando que não é assim, surgiu o cristianismo, acabou o Império Romano. Não, foi um processo que foi fazendo com que o Império Romano foi perdendo o seu poder durante os séculos, tá? Olha, durante os séculos, não foi da noite pro dia, houve um processo de transformação, ok? Só para ressaltar, o Império Romano, ele tem o seu fim mesmo no século VI, no Ocidente, ali onde era a região da Palestina, Jerusalém, tá? E somente no século XIV no Oriente, com o Império Bizantino. Quando acaba o Império Bizantino, aí você pode dizer que acabou o Império Romano. Então, foi um processo muito longo.
de surgimento do cristianismo até ele se tornar o poder central dentro do império e assim acabar com o Império Romano, tá bom? Pessoal, com isso a gente encerra o assunto sobre Roma e sobre a Idade Antiga. Vamos adentrar agora na Idade Média, tá? Novamente no vídeo de hoje eu utilizei esse livro do Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma. Estou me despedindo dele. Ele é um livro muito fácil de entendimento, a leitura é super gostosa, eu recomendo. É fácil encontrar em PDF aí pela internet. Eu vou deixar a bibliografia dele na descrição do vídeo, tá? Junto com a bibliografia, eu vou deixar o link dos outros vídeos onde eu falo sobre Roma e o trailer do filme Rei Arthur, que foi lançado em 2004. Existem 2 filmes do Rei Arthur, um que é mais voltado para a lenda, né, da espada e tudo mais, e esse filme que mostra mais, ele é uma história fictícia, tá? Não mostra a realidade, mas ele traz essas bases, né, essas imagens, essas cenas que nos traduzem um pouco como era o mundo romano, tá? Ressaltando, é uma obra fictícia, não retrata a verdade absoluta, mas nos ajuda a ilustrar o que foi ali o final do Império Romano, tá? Vou deixar também o link do trailer dele para vocês situarem qual filme do Rei Arthur eu estou falando. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você vai me ajudar a aumentar a visibilidade do canal e outras pessoas terão acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque dessa forma você vai conseguir receber as novidades que eu vou estar postando. Lembrando que eu posto os vídeos de segunda, quarta e sexta, sendo de segunda e sexta História Geral e às quartas-feiras História do Brasil. Aos sábados eu tenho o costume de postar algum vídeo relacionado a atualidades que seja relevante ali na semana, tá bom? Eu queria agradecer muito vocês. Eu também tô com um projeto no TikTok onde eu faço vídeos de 60 segundos de história para ajudar na memorização do conteúdo e ficar mais fácil os estudos. Então quem quiser conhecer, vou deixar o @, eu não sei como fala, na descrição do vídeo também para vocês ir lá conhecer, tá bom? Em breve eu vou estar fazendo também podcasts e vou estar disponibilizando para vocês. Muito obrigada!